2. Boa noite, aqui com vocês é Carlos Gonçalves em mais um episódio do Soltando o Verbo. E hoje nós vamos conversar com pessoas muito bacanas, vocês vão ver, deixa eu só mexer aqui no celular, porque a gente, depois de uma certa idade, a gente tem problema, e ele está falando aqui junto comigo. Por isso que é bom, para você ver que é ao vivo, certo? E aí, eu vou deixar que os nossos convidados se apresentem. Bom, boa noite, pessoal. Sou Vânia Martinelli, sou pedagoga e sou diretora da BM Vagas aqui de Pouso Alegre. Oi, boa noite, eu sou o Rafael, sou lá do Império Mais. Pessoal, boa noite, sou o Edilson, sou consultor em segurança do trabalho, sou aluno aqui do professor Carlinhos lá na Faculdade de Teologia. Vamos bater um papo legal hoje, hein? Nossa, que legal, hein? O Rafael também foi meu aluno, sabe? Só que ele ainda está um pouquinho tímido, já que ele vai se soltando. Ele falou que era aluno, porque eu também fui aluno. Também pensei na hora comigo aqui. Lógico, certo. Rafael, como que está o mercado de trabalho? Você como empresário, você tem dificuldade em encontrar mão de obra qualificada? Como que você está lidando com esse cenário? Não está fácil, tá difícil você encontrar gente que queira trabalhar, que queira permanecer no serviço ali. Não está nada fácil, não. Cada dia parece que está mais difícil. As pessoas estão difícil de firmar, né? Vamos pensar assim. Com quantos colaboradores você está lá hoje? 11. 11 colaboradores? E há quanto tempo no mercado? 17 anos. 17 anos. Já enfrentou muitos altos e baixos? Muitos. Não precisa entrar no assunto agora, só para gerar curiosidade no nosso público. Vânia, e aí, a respeito desse treinamento, dessa mão de obra, você imagina que as pessoas primeiro procuram um emprego para depois se qualificar, ou deveriam se qualificar primeiro para depois procurar um emprego? Eu acho, tem 880, tem ele no meio termo, porque eu tenho clientes que quando vai solicitar para mim funcionário, pede sem experiência, para que eles possam moldar lá dentro da empresa. De acordo com a cultura da empresa. E venha crescendo conforme a cultura da empresa, mas eu também tenho aqueles que exigem a experiência, só que quanto maior a experiência, mais difícil de localizar, porque o que eles exigem é muita coisa, né? O empregado. O empregador exige, mas o empregado também tem exigido muita coisa. Aí que está a dificuldade. Isso é uma dor do mercado. A gente faz consultoria em empresas, né, em pequeno, médio, grande porte, em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais todo, e é a dor do momento, né? Qualificação, as pessoas não estão se qualificando, o mercado de trabalho está muito difícil encontrar mão de obra, né? A mão de obra está migrando. Né? A mão de obra está migrando. Então, nós temos aí um déficit muito grande. Né? Hoje, estava lendo dados aqui do CAGED de Pouso Alegre. Pouso Alegre já tem alguns meses que está com déficit de pessoas. Né? O CAGED sempre com mais de 300 vagas e nunca consegue preencher. Então, é uma dor. E a gente tem escutado isso dos nossos clientes, sempre. Toda empresa que eu vou, a dor é a mesma. Olha, está difícil contratar, mão de obra está difícil quando encontra a pessoa ou não é qualificada, não quer se qualificar, ou fica pouco tempo. Então, essa rotatividade, esse turnover também gera um custo para a empresa, né? Isso é difícil demais. Então, é uma dor geral. O Brasil está passando por essa crise, por essa dor, e vamos dar um spoiler que vai ficar mais difícil. Mas como você comentou, tá muita vaga. Igual hoje mesmo, eu recebi 150 currículos para uma vaga. Eu quero ver no final desse processo seletivo quantos que ficam quantos e quais vão para a entrevista final, porque o que tem acontecido muito, a gente faz aquela seleção bacana, faz o trabalho com eles, o comportamental, tudo, ó, belezinha. Quando a gente manda para o cliente liga para a gente, mas ele não apareceu para a entrevista. Isso é o normal. É a pessoa que veio até nós, se candidatando para a vaga, tem um perfil bacana, fez a entrevista com a nossa equipe, foi um espetáculo. Aí quando ele, não, pronto, achei, vou mandar para o cliente. Quando chega o cliente outro dia, não, mas não apareceu para a entrevista. Eu falei assim, gente, mas como que estão? Eles estão querendo, mas quando vai para começar, não aparece. Você tem tido situações? Isso acontece normal. Isso a gente marca ali, às vezes, 10 entrevistas para vir 1, 2 e assim está indo. E assim que a gente está trabalhando, está sendo o normal de hoje, né? É triste, mas é a realidade. Você percebe que essa é uma realidade sua ou de outros colegas empresários geral. também que você conversa com eles? Não, geral. Tá geral. Igual falou, o Brasil todo está assim. É triste. Isso é muito duro. E a gente está, né, com a falta de mão de obra aí, a gente começa a partir para outro
para máquinas. Então, a gente é até um assunto... A informatização para poder utilizar. Informatizando isso, para... Não tem mão de obra. Hoje eu tenho lá 2 autoatendimento, que eu não preciso já ter pessoas para trabalhar. Não tem erro, não tem falta. Não reclama do ninguém trabalhar no domingo. Só o enxuga, ele tá ali. Tá firme. Sem reclamar. E a tendência é aumentar. Não tem o que fazer. Daqui uns dias... E também outra coisa, falei do autoatendimento. Mas também é uma tendência da falta de mão de obra e também a tendência da realidade das pessoas. Os jovens, eles não estão nem querendo se comunicar direito. Então, a pessoa vai no autoatendimento ali, faz o pedido dele, daqui a pouco vai lá, retira, acabou, não tem um contato. Se ele chegar no atendente convencional, que é aquela pessoa, é capaz dele travar, né? Não saber o que ele quer. E é o que está acontecendo. Eu gosto de atender as pessoas, eu gosto de atender a loja, eu sempre estou lá. E tem hora que eu estou ali no caixa, esperando entre as pessoas, e eles vão todos no autoatendimento, e eu lá parado, fico olhando e falo, caramba, não tem uma pessoa que vai vir aqui no caixa, e porque não usa mais dinheiro, é só cartão, Pix, então fica no autoatendimento ali mesmo, não conversa com ninguém e pronto. E assim tá indo. Isso tem sido uma tendência em outras áreas também, Vânia? A gente vê muito nas redes de iFood, de fast food, né? Hoje em dia você não vê mais nessas lojas no shopping tendente, né? É tudo autoatendimento. É isso mesmo, não tem o que fazer. Essa mudança tem muito a ver com a realidade dessa geração de hoje, tá? Essa geração Y, né? Se não me engano, essa geração Y é muito imediatista. Não está satisfeito com nada, quer as coisas na hora, né? Quer tudo fácil, tudo rápido. Fácil, facilidade. Hoje é fast food, né? Tudo muito rápido, muito ágil. Então, assim, muda de emprego como muda de celular, como muda de namorado, como muda de gosto. Então, pra você ter uma ideia, antigamente, o Carlinhos está falando de aposentadoria agora há pouco, né? Antigamente, você entrava no emprego e se aposentava. Né? A alegria, a felicidade. Sim. Eu me aposentei no emprego. 30 anos do mesmo emprego. E era a felicidade. Nossa, eu trabalhei naquela empresa, me desenvolvi ali e aposentei ali. Você via as pessoas falar com orgulho. Hoje mudou. Né? Essa geração, ela quer um negócio mais imediato, ela quer um ganho, né? Ela quer um reconhecimento, ela quer alguma coisa muito imediata. Eu tenho um amigo, ele foi... Assim, eu acho que das últimas gerações, ele está mais ou menos há uns 25 anos no mesmo emprego. Olha só. E é da minha idade ele, 46 para 47 anos. Se não me engano, foi o segundo emprego dele. E ele está ali, e se desenvolveu ali, ó, pegou uma empresa pequena, 20 funcionários, 100 funcionários, 500 funcionários. Hoje é uma multinacional, e ele está lá. Olha aí. Alexandre Henrique, abração para você é um grande cara. Então ele está lá firme e forte, mas não é a realidade de hoje. As crianças de hoje, os jovens de hoje, estão querendo algo mais de imediato. Se eles não têm aquilo que eles esperam de imediato, eles não têm aquela paciência de se transformar, de evoluir, de crescer, de buscar. Não tem essa paciência mais. Acabou. Está ali na hora. Só para completar o que você está falando, tem jovens que entram lá, ele não tem 3 meses de experiência e ele acha que ele tem que ter um aumento, mas ele não passou da experiência ainda. E ele tá ali, se você não der um aumento para ele, ele começa a te forçar, e daqui a pouco ele acha que você tem que dar um aumento. E que loucura isso tá virando. Mas você não passou da experiência ainda. É imediatismo. Olha que coisa interessante. Eu tive uma experiência em São Paulo, eu trabalhei numa grande companhia aérea em São Paulo por muitos anos. Eu tive várias experiências bacanas lá. E uma das experiências, a gente estava numa sala tomando um café, e um bate-papo com os funcionários e tal, tomando um café, e tinha um grupinho dos que gostavam de reclamar. Nossa, mas eu trabalho muito, esse salário aqui não vale nada, estou muito satisfeito, e não era a realidade. Empresa sensacional, uma empresa maravilhosa, benefícios bons, salário acima da média do mercado, não tinha, de verdade, eu estava ali sem entender. Não agrada. Não, mas era um negócio muito bom, empresa maravilhosa. E de repente, quem que entra na sala do café? A gerente. Muito educada, uma mulher maravilhosa, Maria Aparecida Clemente. Estou falando de 2007, 2008, isso daí. Uma pessoa sensacional, uma mulher educadíssima, séria. E ela entrou, pegou o cafezinho dela e o pessoal da reclamação nem se importou com o cargo da pessoa.
nem se importou e continuou a reclamação. Nossa, eu tô trabalhando demais, é muito trabalho, esse salário não presta, esse salário não tem... Aí ela pegou, puxou a cadeira e falou, deixa eu conversar com vocês, senta todo mundo aqui, senta todo mundo. Olha que atitude, estou falando de 2007. Nem se falava tanto assim como a gente fala hoje nessa questão de motivação, nada disso. Então ela sentou e falou assim, qual que é a sua dor? Qual que é a sua... eu ganho pouco, eu trabalho muito, tá. Para a sua atividade de hoje, qual seria o salário ideal? Na época, o salário, se não me engano, rodava algo em torno de 800, 900 reais em 2007, 2008. Para mim, uns 3, 4 mil reais. Ela falou, interessante. E você, não, aqui os benefícios são ruins e a gente está insatisfeito, o salário é pouco, né, não é bom. Eu falei assim, não, vocês estão certos, a gente tem que procurar melhorar mesmo. E vou falar uma coisa, você tem faculdade do quê? Aí a menina falou assim, não, faculdade eu não tenho, né? Não, tá. Excel, curso, internet, curso de informática, você domina toda a parte de informática, se você precisar ser promovida para uma área de tecnologia, você consegue se desenvolver. Não, curso de informática eu também não tenho. Eu falei assim, não, tudo bem. Mas inglês e espanhol fluente você tem. Você sabe que a gente aqui na companhia aérea tem um setor de internacional aqui. A gente pode alocar você para a área internacional. Ganha mais, não é os 4 mil reais. Esse valor, né? E ela pensando e conversando mesmo. Falei assim, não, inglês e espanhol também. Você falou assim, então, peraí, então quem está errado aqui sou eu. Tem alguma coisa estranha. Porque eu tenho faculdade, eu domino toda a parte de informática, eu tenho inglês e espanhol e eu não ganho 4 mil reais. Não estou entendendo qual que é a dificuldade aqui. Então, assim, essa questão da reclamação, ela já vem de antes, é recorrente. Sabe, isso porque vocês estão falando me trouxe um saudosismo. O que acontece? Eu me lembro aqui na cidade de Pouso Alegre, na época do disco de vinil. Nossa. Então, você comprava um LP, o long player, muitas vezes por causa de uma música só. Você tinha que comprar aquele LP todo. E aqui eu posso falar o nome, porque infelizmente a loja não existe mais, mas era a loja do Socó. Essa loja do Socó, o que acontece? Você ia até ela, perguntava, olha, eu queria comprar o disco tal. Ele falava assim com a maior calma, filho, ainda não chegou aqui pra gente. Nossa, que bacana. Então você tinha que esperar. Mas era uma atenção gostosa, uma atenção aquele... Você tinha que esperar chegar. Agora, eu pergunto para vocês, quanto tempo que demora para uma música que foi lançada do outro lado do mundo estar no teu celular? É agora, né? A velocidade da tua internet. Bacana, olha A velocidade da tua internet. Interessante. Então, isso tudo repercute onde? Dentro do local de O trabalho. pastor falou o Sim, seguinte, sim, vê se tem uma lembrancinha, você lembra disso? Tem uma lembrancinha? Tem. E eu pensei assim, falo assim, nossa, eu podia passar numa loja e comprar qualquer coisa, mas não me representa. Eu tenho que levar alguma coisa minha, tem que ser meu, tem que me representar. Ó, Tem que representar a década de 80, 90. Olha aí, ó. As crianças de hoje não sabem o que é isso daqui, não vão saber esperar. E um dos presentes que eu trouxe aqui fala muito da minha identidade musical. Eu sou muito musical, eu tenho DNA musical, eu gosto de música. E um dos primeiros artistas que eu curti na minha vida, que eu vi tocar, que eu me apaixonei. E olha, eu tinha bolachão, eu tinha vinil. Depois passou pro CD. E CD Esse também não era Já tá nada mais mais moderno. moderno, não. Mas é uma coisa absurda. Criançada de hoje nunca vai saber o que é isso daqui. Um DVD. Não vai. Um DVD. A fita cassete, imagine voltar a fita cassete para assistir. Isso é um clássico. Só pode devolver a fita cassete se voltar ela, se você pagar uma multa de R$1. Se não, mandar rebobinar. Mas hoje em dia, voltando a fita... Não, a minha menina, meu irmão deu para ela uma fita cassete do Rei Leão. E para eu explicar para ela como que aquilo ali funcionava, como que passava na televisão, não vai. Mas aí vocês ainda estão não. Vocês estão falando da fita de videocassete, mas é a fita cassete mesmo que você colocava lá, que o tocador estava reverso, vocês não entendiam como é que ele funcionava. Ele ia de um lado, depois voltava tocando do outro. Você achava aquela coisa mais linda do mundo. Tinha duas assim também, né? Quando era do mais novo. Esse já é mais antigo. Você vê que hoje em dia ninguém sabe que não, mas um episódio que aconteceu aí em casa, assim, a gente estava assistindo TV aberta, estava assistindo SBT, domingo eu gosto de assistir SBT, minha menina, pai, vem aqui, não dá um pause aí, vem aqui. Aí a gente vai explicar para ela que ali é uma TV aberta, não é um Netflix. Inclusive, família Bravanel, se quiser ir o merchan aqui, ó. Fica a dica aqui, ó. Já tá no merchan da família Bravanel. Então tem uma geração que tá muito mais
Ela tem Não, 8 anos de incrível. idade, a geração A internet em casa dá aquela oscilada, alguma coisinha. Nós estamos falando assim de milésimo de segundos, tá? Não estamos falando de um DVD que ficava lendo, Um já grita no lendo, quarto, né? Ô, caiu aí, Nossa, desligou. Nossa, mas tá muito ruim. Nossa, mas tá horrível. Eu falei assim, gente, tá horrível. Faz o seguinte, o livro. Beleza. Vai folhear falando em livro. Olha aí. Turbinado. Gente, Augusto Cury, um cara é fera demais, fera demais. Esse livro aqui, 2023, salvou minha vida, me ajudou muito numa legal. fase muito difícil que eu tive, um momento assim, muito tenebroso. E também o pastor me ajudou muito, você me ajudou bastante também, pastor Isaías, grande abraço, ajudou bastante, mas esse livro aqui mudou a minha visão. Eu tinha ali um grande desafio e ele, por onde que eu vou? Para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. E esse livro aqui mudou muito. Então, a minha história está aqui. É muita música e a nova fase, muita leitura. Então, Qual que é o nome desse? 12 sementes? 12 semanas para mudar uma vida. Semanas. Ah. É. Aqui Augusto Cury é fenomenal. Realmente, eu sou suspeito a falar do Augusto Cury, tendo em vista os livros que já li. E o que me chama a atenção é o futuro da humanidade. Futuro da humanidade. É algo preocupante. preocupante. Mas isso tudo que a gente está conversando porque olha como é que o negócio é doido. Não é um ser humano que nasceu numa bolha e depois ele já vai direto para o mercado de trabalho. Não, pelo Não. contrário, ele é um ser humano que, em tese, nasceu dentro de uma família, foi criado dentro de uma família, recebeu os valores daquela família Passa e aí por ele processo. vai para o mercado de trabalho. Agora, como enfrentar e se deparar com todas essas oscilações que ele tem para poder se tornar um profissional que não quer ler, não quer se identificar com alguma coisa, não quer fazer Quer nenhum identificar curso. com alguma Tá. coisa. E aí, Mas ó, qual o desafio, Vânia? é interessante porque eu dou aula para turma menor, né? Fundamental 1. E eu entrei na sala de aula em 2008. Naquela época, quando eu perguntava para os alunos o que vocês querem ser quando crescer? Ah, eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro. Se eu via eles falarem Alguma coisa. alguma né? coisa, Sim. hoje em dia você pergunta para o aluno o que você quer ser? Quer ser youtuber ou quer ser jogador de futebol? É só o que a gente ouve, é youtuber. Eu falo, mas acha que o youtuber precisa estudar? Não, você não precisa. Então, a mentalidade deles é essa, que não precisa mais Você vai ganhar estudar. dinheiro fácil, né? É, É o Exatamente. dinheiro fácil, não é? exato. Não precisa mais estudar, não precisa ter Futebol. uma formação, nada aqui, é só um celular na frente, pronto, acabou. Vai Mas falar aí sobre não o quê? do Ele mercado nem do sabe momento, também o né? que ele vai falar, né? Ele Não, vai ser não sabe. youtuber. É, mas Vai. não sabe sobre o que. O vai conteúdo- falar. O que você vai falar? Não, Nada. aí é outra Mas coisa. é- Aí é outro. Espera chegar lá. Exatamente. Aí você fala, essa é a geração que vai chegar no mercado São de as trabalho. oscilações. Né? É o mercado de trabalho de hoje. Vocês estão falando eu tenho um jovem de 22 anos, eu tenho um filho de 22 anos, e o quanto eu sofro com isso. E não é fácil. E você mostra todo dia, tem que estudar, tem que trabalhar, mesmo assim é a geração que não quer fazer nada, não quer nem estudar e nem trabalhar. E tô ali todos os dias. Eu acho que como o que fazer, eu acho que é isso. Todos não posso arredar o pé para ver se engrena em alguma coisa. Então, e igual você está falando do seu filho, os seus colaboradores também são filhos De alguém, pais, né? que também se preocupam com nesse Sim, sentido sim. também de colocar valores, de ensinar algo para eles, mas parece que eles estão meio que Uma fora coisa, de cena. eu vejo, eu trabalho com jovens e eu falo para eles estudar. Mesmo minha loja sendo difícil, trabalha todos os dias, eu consigo, sempre eu dou um espaço, eu posso entrar um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo, porque vai dar tempo de eu sair e ir para a escola. Então, eu sempre estou de olho nisso. Eu tenho jovens que começam a trabalhar ali comigo, dezembro, que saiu de férias, e quando chega ali em fevereiro, ele quer tentar ficar um pouquinho mais, por conta, voltou às aulas, ele quer estudar e precisa trabalhar. Mas eu tento orientar que é mais fácil largar o serviço ali, porque você ganhar um pouco mais de um salário ali, é legal hoje, mas o estudo vai levar ele para um lugar muito Outro maior, patamar. outro patamar. Então, às vezes, e eu incentivo, eu mesmo precisando do funcionário, mas eu incentivo eles, vai estudar, vai lá, vai estudar, eu preciso de alguém, aqui eu arrumo alguém, porque aqui a loja não vai parar, igual eu falei, eu tenho tantos anos, a loja não vai parar. E você não, aqui a sua idade vai passar
Você tem que estudar. Se você quer chegar em um outro patamar, é só com estudo. Não tem outro... Você Não falou tem do... atalho, não, tem Não, um atalho. vocês falaram do currículo, a gente recebe currículos lá e eu mostro para esses jovens que eu estou falando, eu mostro para eles, senta aqui, olha esse currículo aqui. Aí mostro o outro, é igual, só mudou o nome da pessoa. Ele não tem nenhum curso, ele não tem nada, nada que agregue. Então são jovens que não fizeram nada, estão procurando emprego, eu falo para eles, ó, o que vai mudar de eu contratar, chamar esse ou esse? Então, porque nenhum tem curso, então não vale. Então se ele estudar um pouquinho, isso vai no currículo dele, você que está lá do RH, dessas coisas, já é um diferencial, porque o primeiro, para você entrar numa empresa, é o currículo, então já começa, já está um pouquinho na frente. Aí é com você mesmo, vai estudar mais, vai trabalhar, o que você vai fazer? Vai ficar picando nas empresas? Então depende da pessoa, né, desse jovem. Depende muito da personalidade, Da pessoa. O que acontece? A gente vai colocar nos nossos filhos, nas pessoas que passam pela nossa vida, um pouco da nossa identidade, a nossa cultura, aquilo que a gente foi, aquilo que a gente está vivendo. Mas a pessoa, cada ser humano, cada um tem a sua própria identidade, a sua própria personalidade. Sim. E isso ninguém vai colocar nele. Não é o pai, não é a mãe, não é o meio que ele vai conviver, não é a escola. Escola é só mais um meio, mais um caminho, mas a identidade, o que ele vai buscar, como ele vai ser, se ele vai ser mais focado, se ele vai ser mais largado, se ele vai ser mais preguiçoso, é dele. Mas o meio em que ele vive interfere muito. A criação, hoje em dia, principalmente. Hoje em dia, principalmente. Eu acho assim, ele está andando, de um lado ele está ouvindo a família, do outro lado ele está ouvindo a escola, está ouvindo os amigos, e vai formando esse ser humano aí, esse jovem. Eu tenho um irmãozão meu, Rodrigão, exemplo, né? Estou falando da década de 90, isso daí, exemplo. Esse cara é um exemplo para mim até hoje. Mesma idade, menino nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, meio de droga, criminalidade, tinha tudo para dar errado. Tudo. Dentro da casa dele tinha criminalidade, tinha drogas, tinha tudo para dar errado. Tudo. Toda a história. Sabe aquela história que você vê e fala assim, putz, vai dar errado. Ele parou um dia e falou assim, não, eu vou ser diferente, eu vou trilhar esse caminho. Pensa num cara focado. Até hoje, eu não conheci um cara focado igual aquele ali. Rodrigo, bichão era assim, focado. Ele traçou um caminho para ele e falou assim, não, eu vou estudar, eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer esse curso, ele fez Direito, eu vou fazer curso de Direito nessa faculdade aqui e vou estudar. E ele começou a buscar um negócio. Ele não tinha condições de fazer a faculdade, saiu correndo atrás de outro, me ajuda a pagar a minha faculdade, né? Ele pedia ajuda, pedia mesmo. Você me ajuda para a mensalidade desse mês? Ele chegava no trabalho, a gente trabalhou junto, lá na Avenida Paulista, trabalhou muitos anos junto. E ele chegava e falava assim, esse mês está difícil, você não consegue me ajudar com nada na faculdade, né? Ele chegava com... Você consegue me ajudar com nada na faculdade? Impedir, né? Mês a mês, era uma luta todo mês. Eu lembro até hoje, ele levava marmita. E ele falava assim, você vai comer sua marmita? Eu falei assim, hoje eu acho que eu vou comer fora, né? Assim, então eu vou pegar a sua marmita que eu vi que você trouxe. Ele via, eu vi que você trouxe, a sua marmita eu vou comer agora, e a minha eu vou comer lá na faculdade, porque daqui eu vou direto para a faculdade. Pode ser? Rodrigão, vai lá, é sua. E todo mundo, pelo esforço dele, pelo foco dele, todo mundo fazia questão de ajudar. Era um cara que todo mundo gostava de ajudar. E foi nesse caminho, o bichão era focado. Eu ia para casa dele, a gente ia jogar videogame de madrugada, passava a madrugada jogando, só eu que jogava. Ele ficava a madrugada inteira no livro. Eu acordava às 5 horas da manhã, ele estava no livro. No livro, eu falei assim, ó, eu vim para cá para a gente jogar videogame. Eu falei, não, vou ter prova essa semana. Foi arrumou um estágio num banco, foi apadrinhado por uma pessoa maravilhosa lá, tem um programa maravilhoso lá, a pessoa apadrinhou ele e começou. Aí começou as coisas a acontecer. Mas através do quê? Foco. Foco, decisão de ser diferente, de mudar. Hoje, o Rodrigão é uma pessoa extremamente... o Rodrigão teve sorte na vida, né? É isso que o pessoal vai falar agora. No final, agora o pessoal olha, é fácil, sorte na vida. Fazer o que ele faz, eu também faço. Ele tem um filho, é muito engraçado, ele tem um filho que mora nos Estados Unidos, e o pessoal fala assim, não, mas também, ganhando 50 mil, até eu mandava o meu filho para os Estados Unidos. Mas e quando ele ganhava 700 reais? E quando ele comia marmita, pedia marmita? Ninguém sabe, não interessa. O que ele passou, o que ele viveu, o tanto que ele chorou, o tanto que ele andou, ele andava pra cacete, ele andava, na época era Vale Transporte de Papel, ele falava assim, cara,
eu não vou gastar esse ticket aqui, esse vale transporte, não, eu vou andando para economizar um vale transporte. Eu andava 2 horas a pé para economizar um vale transporte, porque aquele vale transporte ia ajudar ele com uma parte da prestação. Extremamente focado, Quantos extremamente. anos ele plantou para depois ele começar a ter a colheita? A minha história, eu gosto da minha história, eu Então, acho. compartilha Vou aí com a contar um gente. pouco para vocês. Trabalhava numa empresa lá no Distrito Industrial, de uns chineses, mexia com tela de LCD, quando começou a montar a tela de LCD, e era teclado, e os chineses eles só montam, eles compram tudo e montam lá e põem o nome deles, é assim que funciona. E com isso não dava R$ 400 livre. Eu não podia, meu filho morava em São Paulo e eu não conseguia ir ficar indo lá, porque não dava 400 livre, não tinha o que fazer. E com isso ele devia ter uns 6, 7 anos. Eu trabalhando nessa empresa, uns 3 meses de empresa, eu trabalhava numa, como chama isso aqui? Esteira. Era numa esteira. Eu cheguei como peão, normal. Sentado na esteira, uma menina que eu tenho admiração dela até hoje, que eu vejo lá, ela virou líder dessa esteira. Uns 2 meses e meio, ela virou líder da esteira. E ela me chamou, porque eu já estava com ela ali trabalhando na frente dela, ela me chamou. Eu fui ajudar o líder. Então, tinha a esteira e eu ajudava o líder. Então, eu era abaixo do líder. Só que ela era uma menina, eu fazia tudo para ela. Carregava pallet, tudo que precisava fazer, eu fazia. E com isso, eu fui aprendendo a lidar com a esteira. E uns 4 meses, não deu isso, surgiu uma vaga para essa esteira. Eu me candidatei, fui o melhor. E foi muito legal isso. Legal. Aí cada um da esteira, cada líder tinha que mandar 2 pessoas para montar a minha esteira. Com isso, mandou só os piores. Todo mundo, você tinha a sua esteira, eu mandava os 2 piores. E assim, na hora que eles se reuniram, que eles olharam, todo mundo olhou e falou assim, não, fizeram sacanagem, vamos pensar assim. Eu fui conversando com eles, fui indo, a nossa esteira produzia muito, melhor que todo, porque era gente mais antiga, que estava ali há muito tempo, desanimada, e viram essa situação, a gente produzia muito. Então, tudo ótimo. Eu conheci na fábrica uma pessoa que tinha trabalhado com açaí e a outra que queria montar açaí. O Beto, meu amigo, queria montar açaí, montou. Hoje tem 2 lojas lá em Lavras, algo assim. E o Leopoldo, que é um outro amigo meu, que já tinha trabalhado no açaí. Todo dia, ouvindo eles, todo dia. Nisso eu fui lá e achei um ponto lá no São João, no bairro São João. Eu tenho uma loja lá até hoje. Com isso, mas não tinha R$ 1 para montar, não tinha o que fazer. Minha tia tem uma aposentadoria, ela é deficiente, ela me emprestou R$ 2.100. E eu, vamos embora. Fiz lá um tijolinho, comprei 3 mesinhas de plástico e abri a loja, só que eu estava trabalhando. E como eu virei esse líder de esteira, eu tinha que ter um aumento. E eles não deram o aumento. Aí, como a loja começou a funcionar, eu falei, eu mandei embora, já que vocês não me deram aumento, eles queriam que eu fizesse prova, Nossa, era uma confusão. E eu falei assim, manda eu embora. Não, embora ninguém manda, você tem que fazer um acordo. Então faz um acordo. E nisso eu comecei a trabalhar lá no São João. Meus pais começaram a me ajudar num domingo, porque a loja no domingo eu sozinho, não tinha experiência nenhuma com comércio. Aí fui ali trabalhando, passaram, meus pais me ajudando, passaram-se uns 2 anos, surgiu da gente abrir na medicina. Aí dali já mudou. Aí já mudou, a história já mudou, uma loja um pouco maior, mas era pequena ainda, perto do que nós estamos hoje. Então, e viemos trabalhando. Eu paguei as dívidas que eu tinha, foi da minha tia. E graças a Deus eu vim trabalhando, você falou, focado, tudo. Hoje eu estou na loja sozinho, já faz uns 3 meses que eu estou tocando sem meus pais. Eu tinha minha esposa que me ajudava, então eu estou sozinho agora. Eu ando muito focado para fazer isso acontecer, e que não é fácil. Estamos com problema de funcionários, estamos com problema... Não é fácil tocar sozinho e você vê, eu estou há 17 anos e estou falando que eu estou aprendendo hoje. Rafael, olha que legal. Estou aprendendo. Essa sua história de vida, você pode ter certeza que está impactando diretamente, no mínimo, mais de 700 pessoas aqui, tá? Que legal. E aproveitando para dar um alô para você que está nos acompanhando aí, deixa o seu recado para a gente, deixa a sua pergunta para a gente poder responder. E você também pode nos ajudar
compartilhando com mais pessoas. Você pode também deixar o seu comentário, dar um like. Você pode se inscrever no nosso canal. Com isso, o YouTube vai entregar para mais pessoas e mais pessoas serão abençoadas com este saber que está sendo construído aqui esta noite. Ó, batendo recorde hoje, hein? Nós já batemos 1000, hein? Que coisa boa. 1.200 pessoas ao vivo. Então, vou bom. aproveitar então esses 1.200 Olha e que fazer aí um bacana. merchan da BM Vagas, pessoal. Para quem não conhece a BM Vagas é uma empresa que trabalha com recrutamento e seleção de pessoas aqui em Pouso Alegre. Mas como trabalhamos de forma digitalizada, pessoal, a gente pode atender o Brasil inteiro. Aonde tiver o funcionário, a gente busca, a gente acha ele para você. Tanto em redes sociais, como ali na rua, a gente acha esse candidato para você. Então, você é empregador que está precisando de um funcionário, está difícil de achar, porque eu sei o quanto é burocrático, o quanto é cansativo, analisar currículo por currículo. Entre em contato com a gente, que eu tenho certeza que eu vou poder ajudar. Só uma pergunta. Você faz para empresas grandes, empresas pequenas, comércio? Como é que é? Só... Desde a empresa grande à empregada doméstica. O que você precisar. Não, porque é importante, porque às vezes a gente acha, será que faz só com fábrica? Não. Faço com a empresa grande, comércio pequeno, pessoa Isso é física. bom, isso é legal, porque você tudo que consegue precisar. ter pessoas, porque a gente está no comércio, a gente é pequeno, a gente não sabe para onde correr, não sabe. Eu vou Agora você já sabe. Eu vou ser bem sincero, eu já cheguei, a gente está falando de contratação de pessoas, de lidar com pessoas, eu já imprimi a vaga ali, descrevi a vaga e colava nos postes. Porque assim, o meu público, a pessoa que queria limpeza, auxiliar de cozinha, não estava andando lá na medicina, no meu bairro. Eu postava no Instagram, uma cozinheira mais velha, tudo não tá lá no Instagram. Não tá. Mas é isso que está acontecendo. Muitas empresas, comércio principalmente pequeno, está tudo divulgando em Facebook, Instagram. Toda hora quando eu vejo, está direto lá. Só que tem certo tipo de empregado que você não vai achar na rede social. Eu tô buscando um pedreiro. Gente, alguns sim estão ali, mas nem todos. Onde que você vai achar o pedreiro? Vai achar no Cine, no CAC, vai buscar em outros lugares. Então, a gente vai em todos esses lugares. Eu falo que eu colei em postes, o pessoal lá de casa, antes, quando eu imprimi, que eles falaram, não, Rafael, você não vai fazer isso. Eu falei, por que não? Eu ia nos bairros que eu achava que Seu público. os funcionários estavam lá e colava, passava aquela cola. Tinha dia que colocava... Eu gostava de ir de moto, porque a moto era mais fácil e mais rápida. Então fala com mais calma agora, porque tem mais de 1.500 pessoas te ouvindo. Sério, porque eu tô aqui hoje. Com certeza. Venha mais vezes. Vou estar mais presente. Eu acho que é por causa de Sucesso, mim. Eu vou ser bem sincero. Nesse calor é por causa do açaí. A gente até merece receber um açaí Você aqui, acha hein? que um açaizinho Com cairia certeza, bem? tenho certeza. Mas será que dá tempo de chegar? Como é que... Já que chega Aí, aí. gente, ainda vai ter muita conversa. Tem muita aí. conversa, tem muito Tem. tempo. Então, Tem sim. vou pedir, então, vai. Pessoal, olha, aproveite, faça suas perguntas, envie para a gente aqui, certo? Vânia, então é onde você sai procurando o cliente. O cliente chegou e falou, olha, eu preciso de um profissional para essa vaga. Você sai atrás. Saio atrás. Você passa primeiro o perfil da sua vaga. Eu quero que um candidato seja esse é o requisito da sua vaga. Quais habilidades que você quer e eu busco aquela habilidade que você quer. Exatamente aquilo. Então, eu faço a entrevista, eu analiso o currículo, meu sistema avalia todo o parte comportamental do seu candidato. Temos o método DISC, onde vai avaliar tudo ali. Então, eu entrego o perfil profissional e comportamental completo. Olha que bacana. Eu vou te Você indicar falou uma do DISC, vou te indicar. DISC é muito legal o DISC. Fazer o DISC, levar para os funcionários fazer, é muito legal. muito Você bacana. consegue ver coisas que às vezes nem ele sabia, né? E é interessante. Quem pode explicar? Você pode explicar o que é o... É interessante o DISC, depois que ele sai a análise ali, você olha e fala assim, gente, sou eu mesmo. Eu fui esses dias, a gente leva o açaí também em feiras, em aniversários, a gente faz uns eventos fora, né? Vamos pensar assim. Esse dia eu levei para uma empresa que ela estava fazendo o DISC, né? E eu fiz também, tava lá mesmo, Lógico, eu vou vai. participar agora. Nós fizemos isso aí, cada coisa legal. Você fala, mas é eu mesmo, não conhecia. Já tinha ouvido Você falar, conhece né? seu perfil, né? Quando eu estudei, exato. tinha lá, apareceu alguma coisa, mas aí eu fui ver isso na prática agora, e isso é muito bom. Olha, você está falando aí da questão de história de vida, né?
Eu, com 18 anos, mano, tive a oportunidade de fazer graduação em Direito. Uma bolsa de 100%. À época, eram 4 anos. Aí a pessoa que veio me oferecer a bolsa, obrigado, não gosto de Direito. Depois, mano, com 29 anos de idade, casado, pai de um filho, Ana Clara nasceu no meio do curso, 5 anos, porque eu não gosto das coisas fáceis. Eu não gosto das coisas fáceis, não, sabe, Rafael? Sabe? Sim, Acho que tem que ser mais difícil. Pra dar valor. Tem que dar valor, sabe? Então, por Mas quê? no fundo é verdade. Quando é mais difícil, a gente dá valor. Muito mais. A Lá gente em casa sabe. tinha revezamento de turno. Eu ficava acordado até a 1 da manhã, cuidando da Ana Clara. Aí a Sônia acordava, passava a madrugada com ela, para eu poder dormir e acordar no outro Sim. dia. Então, lá em casa tinha revezamento de turno. Então, nós estamos aqui esta noite com pessoas que têm probidade para poder dizer que se esse menino, quando a gente fala menino no sentido carinhoso da palavra, se esse jovem não investir na vida dele, daqui 5, 10, 15 anos, ele vai ter a vida que ele merece. Que é a vida que E ele o que investiu vai hoje, ser desse agora. país com esses Exatamente. jovens? Aí, isso também. O que vai ser desse país com esses jovens? Tem uma história muito bacana. Então, é a preocupação. Aposentadoria, você vai ter mais? Não vai ter, né? Não vai ter. Isso A tendência da aposentadoria no Brasil é acabar. Não, Não tem lógica manter não vai ter. Não tem lógica manter uma Não, e instituição outra, dessa. não dá. E assim, você pega, tem currículo que a gente pega assim, que é 3 meses num lugar, 2 meses no outro, mês aqui. É tão picado que como que a pessoa dessa que voa em tantos lugares vai pensar na aposentadoria? E essa pessoa é aquela que reclama, que você estava falando que Sim, reclama, é a que está sempre reclamando. Nada Nunca tá bom, nada pra tá ele. bom. Hoje foi o dia do Vale, lá na loja. E hoje eu sentei com as meninas e eu vejo que tem uma menina que sabe muito da cozinha, mas sempre ela está atrás do problema. Eu falei para ela de fazer um exercício hoje. Vamos passar uma semana sem reclamar. Vamos ver o que a outra pessoa tem de legal, o que tem de bom da outra pessoa. Porque ela, como ela que cozinha, a outra que fez, não, mas não ficou tão bom. Eu falei para ela assim, não, você não vai fazer mais, vamos fazer um exercício ao contrário. Não, ficou gostoso. Se você quer mudar aquilo, vamos chegar junto. Quando for fazer a próxima vez, você chega junto, mas você não vai reclamar. Quero ver, vamos mudar isso. Vamos fazer essa experiência. Eu falei isso hoje. Vamos ver como vai ser a semana. Eu volto semana que vem para te falar se deu certo ou não. Parou de reclamar. Não tem como dar errado. Não tem como. Olha que bacana. Olha que bacana. Você está acabando de conhecer o Edilson. Perfeito? Sim, O Edilson tem qualidades? sim. Falou muita coisa. Então, e aí vamos mudar, porque tem muitos lugares que a gente... Defeitos, né? Só que você chega assim, pô, você tem uns defeitos, a pessoa, você também tem? Agora, se você chega, olha, eu reparei que você tem uns pontos de melhoria. Ah, é? Quais são? Olha só, você só mudou a conversa. Mas voltando aqui o foco. O Edilson, você acabou de falar que ele tem qualidades. Para ficar bem escancarado para quem está nos assistindo, e ele tem defeitos? Claro! E o que vai sobressair nele? Qualidades ou defeitos? Qualidades. Agora estamos falando de qualidades. Assim, se fala de qualidades... Qualidades ou porque defeitos? Eu acho que sobressai muito defeito. Você pode fazer 10 coisas É um certas, ponto de vista que está sendo visto. Quando Um você olhar erra... observador. Sim. Que é o que você acabou de falar com a É menina que eu lá. só olhei ele agora, que eu só Então, conheci sim, agora. Mas se você prestar atenção nas qualidades, show Vai de bola. embora. Se você prestar atenção nos sim. defeitos, show de bola. É o que você acabou de fazer com a sua menina lá. Sim. Com a sua colaboradora. E Só estava focando nos nos defeitos. defeitos. Eu falei para ela, e ela é uma menina nova que está começando ela conhece muito bem o serviço, só que ela é nova, não tem experiência de vida. Então são coisas que eu vou falando para ela que na hora e ela não consegue às vezes enxergar, mas depois você vê que ela vai amadurecendo e ela vai entendendo aquilo ali, que fica muito mais fácil o ambiente, fica mais gostoso se a gente leva mais assim. leve. Então, fazer essa união deles é muito importante. A gente está sempre falando, não que dá sempre certo, mas a gente vai passando isso para eles e acho que é que vai somando e eles vão melhorando. E olha que Essa legal, é a o Silvio Santos, na década de 80, ele falou o seguinte: o homem brasileiro ele sai de casa para fazer 10 tarefas. 10. Acerta 7, erra 3. Quando ele volta para casa, ele é conhecido pelos 3 erros, e não pelos 7 acertos. O Silvio Santos falou isso. Sim, Ele é conhecido pelos 3 erros. Você vai ver a pessoa lá é trabalhadora, é honesta, é fiel no casamento, é uma pessoa batalhadora, um bom vizinho,
mas todo mundo conhece pelo Careca. É. Onde mora o Joga o onde mora lixo no lugar onde errado. mora o Careca, aquele que é careca? Onde é que mora? Não sabe que é o honesto, não sabe que é o bom pai, não sabe que é o bom marido, não sabe que é o bom profissional, só sabe que ele é careca. Onde é que mora o careca? Então, assim, é normal. O ser humano, ele olha Vou dar os um, defeitos. vou dar um Quem exemplo. sobressai sempre vai Vou ser dar um os exemplo. defeitos. Eu mudei para a loja nova que está ali perto do Center Box, ali na rotatória, né? E Muito bonita, por sinal. Tá Exatamente. trabalhando. Nossa, linda. Muito bonito. Bom, que Parabéns. gostaram. Bom gosto, Não, bom parabéns. gosto, ficou de bom gosto. Não, que bom, Elogiamos na hora Agora é o certa. momento do pessoal que está assistindo. Me Agora desculpa, fazer a mas menção, hein? você vai ficar com inveja. não é para mim e nem para vocês. Não pedi para vocês, meninas. Nossa. Agora eu quero ver. Meu Deus. Agora começou a subir a audiência de novo. Ó. Elogiamos na hora certa. Começou a subir de novo a audiência. Olha lá. Ah, mexão. Olha aqui. Mistério do açaí, vocês Tá têm que começando. conhecer. Qual que é o endereço? Rua José Nascimento de Paula, número 17, na rotatória do Center Box ali. Muito mais simples. Rotatória do Center Box. Rotatória do Aí tem Center qual hora Box. 7. Aqui na Estamos medicina. começando a ficar Tem bom aqui telefone. também, hora 7. Ó. Ah, Não é tem pizza, telefone? mas tem Ó, açaí, menina. viu? Você é banana? É. Mas vocês estão trocando. O telefone é 3421-2726. Aí, olha só, olha. Vamos ver quem que vai ser o primeiro que vai escrever aí que quer comer um açaí desse daqui. Gente, Que coisa boa. Tá calor, falando bastante, né? Ó. Que coisa boa. Mas então, Carlos, deixa eu aproveitar aqui fazer uma outra colocação, porque a gente está falando muito do empregado, da dificuldade, mas a gente também tem dificuldade com o empregador. Sim. Quantas empresas que a gente tem conversado que exigem muita coisa do empregado, nossa, se você pegar os requisitos da vaga ali, as habilidades que o candidato deve ter, que você assusta quando você compara o salário. Ah, tem Então, isso também. Eles Sim. exigem exatamente. muita coisa, mas joga o salário lá abaixo, não tem os benefícios que a gente estava conversando agora no início, né? Foi. Sobre benefício, não tem benefício algum, não tem uma ajuda de custo em nada. Aí tem aquela dificuldade, mas tá difícil de encontrar, tá disso, aquilo. Mas quando você vai observar o que ele exige na vaga dele, gente, mas não tem como mesmo. Aí a gente vai conversar com a pessoa, às vezes fica até bravo, chateado com a gente. Não, mas eles têm que entender, da mesma forma que você exige de um lado, o outro também vai exigir. Sim, sim, é uma troca. Eu sempre falo para eles que é uma via de mão dupla. Eu preciso deles quando eles precisam de mim. Eu sempre falo muito isso para eles, porque eu preciso deles. A loja não funciona sem eles. Vamos pensar assim. Mas também eles precisam da loja para levar o ganha-pão, para comprar as coisas deles. Então, assim, é uma troca. Sempre eu acho que é ali uma troca. E é muito importante. Eu acho que hoje os patrões, os colaboradores, né? Os patrões, né? Vamos falar assim, eles estão também preocupados, prestando mais atenção nessa parte. Como que o funcionário está, se tem um refeitório de qualidade, se tem um banheiro, Então, hoje está se olhando mais para a qualidade de vida do funcionário, né? Está surgindo isso muito forte. Eu acho que isso também é muito importante. Rafael, a Daniela Carneiro também está prestando atenção. Ela escreveu assim: cadê o cupom de desconto para quem está assistindo provar esse açaí? Não fiz o cupom, eu errei. Podemos liberar depois, sim. Ó. Gente, olha Vou que mandar para legal. você, Carlos, o cupom para você Olha que distribuir. legal. Semana que vem eu vou 1.600 mandar pessoas, para né? você o cupom para você distribuir para as Pra quem pessoas que tiver- estão assistindo. Mas aí vocês entregam? Daniela, você é de onde? Escreve aí, vamos ver se ele vai entregar lá. Tem isso Já também. deixa o endereço aí certinho. E se mais 99 pessoas falar que é da mesma região, vai abrir uma loja lá Tem que ir lá na agora. Vai abrir o Império do Açaí aí na sua região. Comenta aí, 100 Mudou o pessoas nome, vai agora abrir é uma loja. Império Mais agora. Império É Mais. mais. A gente Olha mudou, até quando a gente mudou o local, a gente quis mudar o nome, porque lá era visto como a gente vende refeições, a gente serve comida o dia todo, das 11 da manhã às 9h30 da noite, Que legal. sem parar. Então, a gente queria trazer isso também, já que a gente ia fazer uma mudança, então, falamos, vamos trocar o nome, vamos fazer uma coisa nova, porque vocês falaram que a loja ficou muito bonita, então a gente quis trazer essa situação também. Por isso que mudou o nome. Aí a gente registrou, fez tudo direitinho para tá levando essa loja por mais tempo e mais lugares também. E eu posso dizer que ele está mais gostoso. Tá mais porque eu já gostoso. consumia lá. Não, que Certo. bom. Gente, que legal. Ó,
1.600 pessoas, viu? Chamar vocês dois mais vezes Mais aqui. vezes. Contrata, Só para esse pessoal aqui saber aqui, eu tenho uma história muito bacana, eu conto pro meu filho, eu faço questão de falar muitas vezes. Ele fala assim, já sei dessa história, ele tem 16 anos, é um fera demais, a Arthurzão é fera. Eu conto uma história para ele, é o seguinte, eu trabalhei para uma pessoa em São Paulo, extremamente rica, milionário. Estava no nível de milionário do Brasil, milionário, família extremamente rica. E o pai decidiu o caminho do filho. Falou assim, olha, o meu filho vai estudar nessa escola, vai fazer essa faculdade e vai fazer isso daqui, vai cuidar da empresa da família. E decidiu a história do menino. O pai que decidiu. Mas o menino foi, estudou na escola que o pai quis, estudou na faculdade que o pai quis, fez o curso que o pai quis. Sim. Bom aluno, tranquilo, menino bom, obediente. Quando terminou a faculdade, chegou pro pai, terminei a faculdade, eu fiz tudo o que eu quis, mas não estou feliz, não é isso que eu queria, Sim. não é isso que eu quero para minha vida. E o pai falou, mas filho, a nossa empresa, Olha o império aí, olha o né? império que eu construí para você, eu preciso de você nisso daqui. Quem vai cuidar? Exatamente, foi isso. O menino falou assim, pai, mas eu não estou feliz, pai, eu queria outra coisa para minha vida. E o pai ele é muito inteligente. Eu trabalhei com esse senhor, ele era extremamente... Pensa no homem inteligente. Ele respirou fundo e falou, filho, você está certo. Você está certo. Faz o seguinte, filho. Está aqui 10 milhões de reais. Pega a chave do nosso apartamento em Nova York. Passa 2, 3 anos lá. Decide o que você quer fazer da sua vida. Depois você volta e conversa com o pai vai entender o que você quer fazer da sua Acho que vida. meu pai era ruim, que ele não falou isso comigo. Essa história eu conto pro meu filho, por quê? Vou falar com meu pai sobre isso aí. Eu vivi essa história em 99. Olha que bacana, como é a vida da gente, como é o mundo. Em 99 eu vivi essa história e eu ficava abismado. Falei, gente, como é que alguém dá milhões pro filho de 20 e poucos? Ele tinha 20 e poucos anos. Dá apartamento em Nova York pro menino passar 2, 3 anos. Que vida é essa? Que mundo é esse? E eu não entendi aquilo aí. Eu falo pro meu filho, assim, meu filho, esquece. Não vou tirar dinheiro do banco para te dar, não vou tirar 10 milhões do banco para te dar, e nem vou dar a chave do apartamento em Nova York para você. Não conte comigo, porque eu não tenho esse pensamento. Nem fica insistindo, né? Não tenho, nem tenho esse pensamento. Eu não tenho esse pensamento. E agora, poucos anos atrás, eu escutei uma coisa muito bacana que veio completar essa lição que eu tinha. Falei assim, não, é fora da realidade, dar dinheiro para o filho... Não. E eu escutei uma história de vida muito bacana. Uma pessoa me contou o seguinte, eu tinha um foco, eu queria fazer faculdade e trabalhar nessa área. Só que eu vim de uma família humilde, eu não conseguia pagar os estudos, eu não conseguia me formar pelas condições da minha família. Então, o que eu tive que fazer? Ir para a área lá, trabalhar na área de costura, trabalhar em fábrica, fui trabalhar em fábrica. Era o meu sonho trabalhar em fábrica? Não. E olha o que a pessoa me falou, essa frase me marcou. E eu falo isso pro meu filho até hoje, eu conto várias vezes. Ela falou o seguinte, não é o meu sonho, mas é o que vai financiar o meu sonho hoje. Hoje é o que vai financiar o meu sonho. E eu falo pro meu filho, o pai não tem 10 milhões para te dar, o pai não tem apartamento em Nova York para te emprestar. Mas o pai pode te ajudar você a correr atrás do seu sonho. Corre enquanto você está novo, você tem 16 anos. Corre atrás do seu sonho. De repente, não é o que você quer, mas ajuda a financiar o seu sonho. Vai correr atrás. Porque se não estudar, tudo isso que a gente está vivendo hoje, toda essa questão de internet, toda essa questão de youtuber, influencer, isso tudo uma hora vai passar. Isso tudo uma hora vai passar. Vai aparecer outras novidades, igual era na década de coisas melhores, na década de 80, a década de 90. Vai aparecer outras coisas, vão aparecer. E quem tiver preparado para essa mudança de chave que vai ter, é o que vai se destacar no mercado. Tem que estar preparado. O nome preparado. Se não tiver preparado, vai ficar na ilusão. Hoje, o influenciador digital é uma ilusão. Porque por exemplo, eu tenho a minha visão de influenciador digital. Eu acho que existem 3 tipos de influenciador digital. Aquele que trabalha sério, tem um influenciador digital sério. Sim. O cara faz o papel lá do marqueteiro, do marketing, né? Faz o papel da televisão, tá? E leva o seu produto, leva a sua marca, leva informação séria. Tem muito influenciador digital muito sério. Tem lá uma rede lá de 40, 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, vai divulgar sua marca, vai divulgar seu produto. Cara, que bacana, é um trabalho sério. Eu acho válidos aí, muito bacana. Tem aqueles influenciadores digital que vai vender um curso, que vai vender um livro, que está ali também para trabalhar alguma coisa ali.
mas também, infelizmente, a gente está num mercado muito prostituído. Tem os mentirosos. Nossa. Tem os mentirosos. Tem, exatamente. Esse é tem os grande. mentirosos. Esse deve ser o E, maior. infelizmente, né? Será que não? esses mentirosos são os que mais ganham dinheiro com a internet. Tem muita gente enganando gente aí na internet por conta de postagem, mostrando uma vida mentirosa, uma realidade que não existe, né? E a grande frase do momento é o seguinte: antigamente a gente falava, nem tudo na vida é a margarina Quali, né? É. Hoje em dia, assim, nem tudo é o Facebook, nem tudo é a vida igual do Facebook. E eu O vou te Facebook, falar a gente uma só faz coisa. coisa boa, né? Você falando da internet, Antes de você falar um pouquinho da internet, eu Sim. também preciso falar que da você precisa Matos falar? Calçados. Matos. Você que é de Pouso Alegre e região, não deixe de conhecer Matos Calçados. Eles não têm somente calçados, eles trabalham com malas, eles trabalham com cintos, eles trabalham com acessórios. Então, sempre tem uma Matos pertinho de você. Lembrando que esse mês eles estão com super promoção e estão também com o Pix. Você pode escolher o Pix ou você pode escolher uma caixa surpresa. E você que quer ser o nosso patrocinador, entre em contato com a AG7 Produções. O telefone deles está aí embaixo nos comentários. Família Bravanel, falamos 2 vezes de vocês aqui hoje, hein? Presta atenção, 1.600 pessoas assistindo ao vivo, hein? Ó, fica a dica para vocês aí. Mas continue. Perdi o que eu ia falar. Você está falando do pessoal da internet. Da internet. Se você pesquisa. Muito obrigado. Tá. O que acontece? Se você ficar focado naquele negócio da internet, você se sente até mal. Você fala, tem nossa uma vida senhora, paralela. nossa, o pessoal de lá é tudo bom, lá eles são os Tudo melhores. lindo, tudo é formoso. Você ainda está trabalhando no seu. É? Só você ainda trabalha. Eles falam desse jeito, parece que lá tudo é fácil, lá. E é o que é onde está trazendo os jovens, né? Os jovens estão achando que aquilo lá é verdade. Uma ilusão. Essa é a grande ilusão. E isso é uma sacanagem, né? Que tem gente que está ficando doente por causa disso aí, está perdendo tempo com isso. E não está se olhando, né? Acaba não se E o olhando. tempo passando. Hã? O tempo passando. E o tempo Olha, passando. Não é cenográfico, tá? É de verdade, ó. Obrigado por você estar conversando aí. Deu tempo para saborear aqui, ó. Parabéns e mais uma vez, muito obrigado de coração. Obrigado. Eu que agradeço, professor. Mas o que a gente tem percebido nisso tudo? Nessa ilusão que a criançada está tendo. Porque em todas as situações, em todas as áreas, a gente vai ver pessoas se despontando. No futebol, a gente tem alguns ícones que, Sim, infelizmente, a maioria avassaladora dos jogadores de futebol ganham salário mínimo. Infelizmente, Sim. um ou outro que desponta. A mesma coisa se dá em todas as áreas do saber. Então as pessoas elas criam essa ilusão, esse mundo paralelo, baseado nos contos de fada. Se a gente pegar os relacionamentos, por exemplo, das princesas ali do conto de fada, é discussão, bagunça, um querendo afastar tal. No final, e viveram felizes para sempre. Essa parte ninguém conta. Não. Ninguém conta, porque a vida é construída em cima de altos e baixos. E se a gente não souber administrar esses momentos, a gente vai passar pelo planeta Terra, não vamos desfrutar da vida que poderíamos ter, e lá no finalzinho vamos nos sentir frustrados, querendo viver o que não deu para viver no sofrer, passado. né? Sofrer. E é isso que você falou. Vai O que sofrer que vai iludido ser? ainda. Então, e o que vai ser da gente na mão dessa juventude que está chegando? Em todas as áreas. A gente sempre fala uma coisa, a gente tem sempre essa conversa, né? É aquela famosa retroalimentação, né? É. Aquela tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos Fazem tempos fáceis. fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. Fraco. Homens fracos vão fazer tempos difíceis. É sempre igual. Vai tudo voltar. Pô, mas tomara que passe rápido esse pessoal que tá achando que é fácil. Agora, Rafael, fala uma coisa pra gente. Você tem alguma mania? Mania. Oh, meu Deus. Não tinha pensado. Deixa eu Uma ver. música? Não sou musical, sou horrível na música. Então, eu também. Eles querem que eu cante. Lá na igreja, eles querem que eu cante na esquina, porque aí o povo entra desesperado na igreja. Pode me levar que eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. A gente tá desesperado e já tranca o portão, que é para não correr o risco de Esse sou virar eu. mais cantando. Você vê eu cantando, é triste, é uma coisa feia. Mas uma mania. Oh, meu Deus.
Vai passando essa Vai pergunta passando. que eu vou pensar Nossa. aqui, ó. Vânia, tem alguma mania? Nossa, gente, mania. É difícil pensar. Pergunta simples, mas... No podcast que sofre isso, porque aí vem umas perguntas relâmpago pra gente responder. É uma mania. Uma música? Nossa. Um hobby? Ah, não, uma música eu tenho, Milagre, do André Valadão. Que é a Ótimo. música que... Cadê o Marquinhos? Ah, nenhuma do AG7. Essa música da... Do 7AC? Essa música, eu Agora vou você contar, quer eu vou contar a história dessa música. Essa música, gente, é a história da nossa vida, da minha, do Martinelli, para quem não conhece, né? Entra no YouTube aí, você nunca... Como que é mesmo, Martinelli? Você nunca viu nada igual. Entra no YouTube e você vai conhecer a nossa história. A gente tinha essa música Milagre como nossa história. No casamento, ele cantou essa música para eu entrar e fez parte da nossa história. E quando chegou a época do DVD, da gravação do DVD do Martinelli em 2016, e a gente queria cantar essa música na gravação do DVD, mas precisava dos direitos autorais. Aí tinha um show, eu estava grávida do barrigão, teve um show do André Valadão em Machado. Eu pensei, é lá que eu vou. Vamos para lá, falei, estou grávida, eu vou sensibilizar ele pela barriga, né? Então, vamos lá. Conseguimos entrar no camarim, ele estava quase subindo no palco, a gente conseguiu entrar. Sentei com ele e falei assim, André, preciso te contar uma história. Resumi o máximo que eu pude a história para ele. A história é essa. O marido passou por essa situação, por isso ele passou por 2 transplantes. Depois entra lá no YouTube, você conhece a nossa história. Conhece a história do Martinelli? É forte. Vou entrar É forte. Ele passou pelos procurar transplantes e fui contando a história para ele. Ele falou assim, o que você precisa? Eu falei assim, eu queria que você me desse os direitos autorais, me liberasse os direitos autorais da sua música Milagre para a gente gravar no DVD. Beleza, você imaginei. Aí ele chegou e falou pro moço assim, pega o contato dela e liga para ela segunda-feira. Isso era um sábado. Aí eu falei, você vai ligar nada, né? Aí quando vê segunda-feira, me liga, Breno. Aí a pessoa aqui da agência Fé, aqui em Belo Horizonte, e o André pediu para te ligar. E o Breno é empresário do André Valadão. E eu falei assim, então tá. O que você precisa? Que legal, O que já você é um caminho já. precisa? Ele falou assim, eu preciso dos seus documentos esses. Aí peguei e pensei, tá, você reconhece em cartório, reconhece a firma, né, e manda para mim. Eu pensei, fiz tudo que ele pediu e mandei. Quando deu uns 20 dias depois, chegou um documento, eu tenho esse documento guardado até hoje, assinado em punho pelo André Valadão, que a música André do Milagre é nossa. Ele não deu os direitos autorais, ele deu a música pra gente. O documento só não nos permite dar essa música para outra pessoa. Claro. Porém, ela está registrada no nosso nome hoje. Olha! Você vê, você olha legal, olha que isso. Bacana. Então, essa música... Tem pouco contato com o dono de tudo, esse homem Aí, ó. tem pouco contato com o dono que é dono de tudo. Hoje, nossa, a minha Muito música é contato. Milagre, né? Amém. Que Amém. show. Uma mania? Nossa, eu tenho vários, eu sou o cara da música. Eu tô O pessoal que até trabalha agora. comigo, o pessoal que trabalha comigo deve estar morrendo de dar risada, que eu tenho várias manias. Lavar a mão é uma mania. Pra cair um pozinho na mão, tem que lavar, vocês vão ver direto que eu tô com a mão toda hora assim, porque me dá coisa. Tomar banho, 4, 5 banhos por dia. Arrumar a gola da camisa, né? Arrumar a gola da camisa, né? Que Mas alguém não tá foi de falando. você, não foi de você. mas tá Não falando. foi. Tenho Não foi. várias manias, várias. Depois você vai. Fora daqui eu te conto quem que é. Mas não foi de você. Certo. E aí, lembrou de uma mania? Eu lembrei de uma minha. A gente termina de almoçar ali, eu gosto que a louça já seja lavada o mais rápido. Eu lavo, não tem problema, mas é uma mania minha. Eles estão. Uma mania boa. É uma mania boa que eu gosto, já fica limpo. Eu já vou, quando eu vou cozinhando ali, eu já vou lavando também para ficar. Que eu gosto de sentar para comer até limpo já tudo. Aham. Já levanta depois e fica mais fácil, eu acho que o decorrer do dia. Não, olha só que bacana. Vânia, deixa uma mensagem para as pessoas, por favor. Nossa, mas tem que ser a primeira. Pô, aquela massa. Só vou Primeiras pensar em damas. uma. Vamos deixar Primeiras aqui, damas. né? Não, meu Deus, deixar uma mensagem. Bom, acho que, falando um pouco de tudo que a gente conversou aqui, um pouco a mensagem que eu deixaria para a pessoa olhar mais para amanhã, né? Esperar, não deixar as coisas acontecer. Fazer as coisas acontecer, né? Acho que sou o tipo de pessoa que eu falo, eu não espero acontecer, eu faço acontecer. Amém. Então vamos fazer acontecer, não vamos esperar as coisas cair fácil do jeito que a juventude de hoje está esperando, né? Faça as coisas acontecerem. A mensagem é para esses jovens, né? Para eles focarem em alguma coisa, estudar,
pegar a sério o trabalho, que não tem, eu acho que, outro caminho, se não for o estudo e trabalho, né? Porque o trabalho você fortalece o homem, eu acho que te dá caráter, te dá dignidade, acho que cria bastante coisa boa para o homem, quando tem estudo, tem trabalho, acho que essa é a mensagem. Para os jovens, para todos eles, né? Maravilha, Aí, maravilha. Edilson? Minha mensagem vai ficar a mensagem do rei. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco. Ixi, morrer na solidão. aí, olha. É preciso ter cuidado. Tenha cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Saber viver aí, ó. Não importa a idade que você vai aprender. Não importa o tempo que você está vivendo. Precisa saber viver. Eu acho que isso é muito boa, Show de hein? bola, show de Vocês já bola. tinham combinado, ele já sabia dessa mensagem. Tirando é Mas convidado. eu tô preto, tá vendo? Não, soltando o verbo. Já sabia que tinha uma pergunta no final, né? espero que dentro da próxima a gente já minha filha. Já vou, né? Já vou vir, tudo estou aqui, ó, tudo certo. Sabe? E pessoal, muito agradecido por você que nos acompanhou até aqui. E nós encerramos mais um Soltando o Verbo. Lembrando, quem não se relaciona acaba sozinho. É isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom aí, ó.